Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Life 11, o fundo de papel. A gente vai dar uma olhada aí, tem muita atualização, tá? Tem questão de emissão de cotas, a gente vai dar uma olhada, tem questão de redução nos rendimentos, a gente vai traçar as expectativas, ver o que é que está acontecendo, tá? Vamos olhar todas as atualizações e movimentações do ativo. E de antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário, qualquer comentário que você deixar aí já está ajudando demais no crescimento do canal. Temos aqui alguns números iniciais, como o valor patrimonial de R$ 10,15. Ele está sendo negociado abaixo disso, está a R$ 9,94 nesse exato momento, onde a gente já vê através do P sobre VP um leve desconto, né? O número de cotistas é bem pequeno, 4.500 cotistas, tá? Isso automaticamente vai trazer uma liquidez baixa, né? Bem abaixo daquele 1 milhão que a gente tem com valor base, ele tem somente aí R$ 207 mil negociados por dia. Agora, quanto taxa média da carteira, ele tem uma taxa muito alta, né? IPCA mais 13 aí, mais alta do que vários fundos high yields aí, bem conhecidos, como por exemplo o próprio Urca, né? O Urca ele tem IPCA mais 12 e alguma coisa, ele já vai aqui na casa dos 13% de taxa, tá? É um fundo ultra high yield, beleza? Questão de rendimento a gente vai olhar mais à frente, tem atualização aí nessa questão desses rendimentos, tá? Vamos aqui continuando, taxa de performance tem 20% sobre o QCD, 100% do CDI e uma taxa de administração cara, né? Aí um pouco acima do que a gente está acostumado a ver, porém é um fundo high yield, né? Às vezes tem dessas coisas, né? A taxa é de 1,38, né? A gente vê ali grande parte dos fundos ali são taxas de 1 a 1,2, né? Chegando a 1,3, o dele aqui está quase 1,4% por cento ao ano aí do PL. Quantidade de investidores já vimos, liquidez também já vimos. Questão de distribuição de rendimentos, o último rendimento foi de 12 centavos, né? Pouco mais de 12 centavos, tá? Como a gente tá vendo aqui. A questão, ele vai falar aqui inicialmente sobre comentários macroeconômicos aí, na questão de taxa de juros americanas, né? Atividade econômica americana, sobre o Copom, né? Vem baixando aí a taxa de juros aí mês após mês, tá? Conforme está tendo essas reuniões do Copom, a gente vem sentindo a taxa Selic baixando, né? Ele está em valores bem altos, mas enfim, vamos acompanhando aí. Vai falar um pouco sobre China, sobre a zona do euro. Aqui na questão de alocação da carteira, ele vai citar aí que as operações continuam entregando os resultados esperados, né? Inclusive teve 2 destaques positivos aí, as operações Vanvera e reserva do Saltinho, tá? Vai citar aí que segue com a maior posição em projetos de loteamento, tá? A gente vai ver mais à frente como é que está essa questão do posicionamento do ativo, tá? Questão de localização, vai falar um pouco aí sobre a importância da localização das operações, também sobre o mercado residencial, questão aí que vem atuando como um financiador aí a diversos empreendedores regionais aí na questão das operações, tá? E ainda segue aí com os esforços voltados para financiamento de obras e antecipação de recebíveis, tá? Ainda vai falar aqui sobre a questão de taxas e garantias, tá? Ele vai citar que o fundo aí segue com atrativo equilíbrio entre risco e retorno e também que a maior parte das operações do fundo são originadas e estruturadas internamente, permitindo personalizar de acordo com os padrões internos, né? Seguindo ali tudo de acordo com a gestão entende, tá? Tudo que ela já conhece, já que ela mesma está fazendo a originação e estruturação. Questão de garantias e taxas, né, como ele vai citar. E para as operações through sale, né, o próprio ativo aí tem um service, né, tem um setor aí para monitoramento, cobrança, recuperação e gestão das carteiras de recebíveis. Vou falar um pouco sobre a questão da experiência executiva, tá? E a gente aqui volta agora a falar mais sobre a questão dos retornos, sobre os rendimentos, né? A gente vê aqui os rendimentos mês a mês. Nos últimos meses aqui a gente pegar aqui em relação ao CDI, né? Tem dado uma baixada, até porque a taxa de CDI, apesar de ainda tá alta, ainda tá em valores bem acima dos 10%, né? Tá lá por volta do 12%, enfim. E os rendimentos nos últimos meses aí tem caído em relação ao que a gente comparar ali, por exemplo, do mês 6 para começo de 2023, né, que vem com rendimentos na casa dos 13, chegando até a 15 centavos, né, e aí ele caiu aí para 12, né, já vem há 4 meses nesse patamar dos 12 centavos, tá? A gente vai já entrar nesse detalhe. Aqui a gente tem a comparação do yield do ativo comparado com o NTNB 2035, né, uma muito usada na questão do comparativo, tá? A gente vê o yield aqui do left tá acima, tanto para o CDI quanto para a questão da NTNB, né? Quanto maior esse spread aqui, maior essa elevação aí do yield de um fundo, né, mais atrativo ele fica ali diante da NTNB, né? Para ele compensar em relação das notas do Tesouro, né? Que é uma operação que tem um seguro maior, para ele compensar ele tem que estar entregando bem mais, né? Por isso que a gente fala esse spread que a gente fala, essa abertura que tem entre os desempenhos aí, né? Não só questão de desempenho do yield com o NTNB, como qualquer outro comparativo gráfico aí que esteja estudando ali a diferença, né, entre um e outro, tá? Aqui temos aqui
comparativo com do Life 11 com o CDI e a cota de mercado, a cota patrimonial, tá? Já considerado os dividendos, a gente vê que em ambas as situações aqui ele vai estar acima da rentabilidade do CDI, tá? Até porque não teve tanta variação entre a questão de cota de mercado e a cota de patrimônio, né? Como a gente tá vendo, apenas 0,2 aqui, né? O que vai dar aí 2% de diferença entre a patrimonial 10,15 e o valor atual 9,94, tá? E até também tem questão de data do relatório, enfim. A gente vê aqui em ambos os casos vai estar acima do CDI. Questão de cota patrimonial, a gente tem então 173% do CDI, considerando a cota do mercado 167%, né? Ou seja, nesse momento aqui a cota patrimonial está um pouco acima, tá? Por isso que a rentabilidade aqui ficou maior, ok? Aqui a gente tem um histórico, né? Um pouco aí do que vem ocorrendo na questão dos indexadores, né? A gente vê aí no último mês, houve uma leve elevação aí na quantidade de operações atreladas à inflação, tá? Uma redução aqui nas operações atreladas da CDI. A questão das operações atreladas da IGPM se mantiveram constantes, né? Já vem há um bom tempo aí nesse patamar 16,3 a 16,5, tá? Mas aí alterações não tiveram tanta modificação no posicionamento dos indexadores, né? O peso atual maior é da inflação. Aqui a gente tem mais alguns números como questão de exposição por tipo de empreendimento, né? A maior parte aqui é operação voltada aí para loteamento, tá? Também temos incorporação aqui com peso considerável e multipropriedade também com peso considerável. Por indexador, aqui então a gente tem que a inflação corresponde aí a 51% do ativo, né? Pouco mais da metade. O CDI tem um peso de 33% e o GPM 16%. Tá? Questão por exposição aí de tipo de investimento, né? Os CRIs correspondem quase 60%, tá? Também temos aí o SEI, o FIDIX, o HomeX e aqui o caixa do ativo, um caixa rodando no CDI e outro caixa aí que está em cotas de fundos imobiliários. Exposição por região, a maior parte aí vai estar no sul. Questão de vendas, 54% do portfólio estão com vendas acima de 75% e por estágio de obras, né, tem aquela questão dos riscos de obras ali. Quanto mais inicialmente você tem na obra, né, você tem todo o percurso da obra ali, pode chegar a acontecer algum acidente, algum imprevisto, alguma paralisação, tá? Algum embargo, enfim. 39% das obras estão com execução entre 50% e 100%, tá? 100% concluída, a gente tem 32% e obras com menos de 50% de execução, a gente tem 25%. Histórico de rendimentos, a gente vê os últimos 3 meses aí foram na casa dos 12 centavos, né? Teve essa questão da redução da inflação aí mês a mês que a gente vem sentindo, tá? Vem tendo uma redução. Isso é bom, né? A inflação, sempre que a inflação estiver caindo, é bom você ter aquele aumento de preços reduzido, tá? Não adianta ninguém estar torcendo para a inflação disparar para fundo entregar mais, né? Se no final das contas, ao chegar no mercado, as coisas vão estar bem mais caras, tá? DRE, a gente tem aqui o mês de setembro, né? Teve uma leve redução aí na questão dos dividendos provenientes das operações Truceio, também na correção monetária, né? Já visando a questão do indexador, como a gente viu, de despesa aí por volta de R$500 mil, ele fechou o resultado aí com 2,7. Ele guardou um pouco, né, distribuiu 2,6 e entregou os 12 centavos por cota, tá? Fez uma leve reserva aí, se a gente pegar aqui desde o início, a gente consegue ver mais ou menos o que ele tem de reserva, mas a gente já vê que é bem pouco, né? De todo o resultado ele teve 32,1 milhões e ele distribuiu aí 32,1 milhões, né? Ou seja, praticamente distribuiu tudo o que ele tinha. Inclusive, até a gente vê aqui na questão da distribuição, a distribuição vai estar levemente, né, por volta de 40 e poucos mil reais acima do resultado que ele teve, tá? Então, praticamente aí de reserva, tá praticamente zerado, né? Aparentemente tá até negativo aqui a questão das reservas, ok? Continuando o número de cotistas, 4.500 cotistas, o fundo vem aí na sua 5ª emissão de cotas, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui, como é que tá. A gente tem aqui detalhes aqui na Suno Emissões, ok? O fundo aí tem um montante máximo de 312 milhões de reais, né? O montante inicial é por volta de 250, o montante mínimo por volta de 9,9 milhões de reais. Esse lote adicional de 64 milhões completa, então, os 312 milhões. Imagine só aí, ele fizer uma captação aí, por exemplo, né? Vamos colocar aqui um valor intermediário aqui, de 200 milhões de reais, né? Então, o patrimônio do fundo daria praticamente dobrava, né? O patrimônio atual dele é 226 milhões, e aí com essa emissão pegando 200 milhões, daria o dobro aí, quase o dobro, né? Ia dar um salto considerável, né? Tem questão de exposição que ia impactar diretamente, a gente vai já olhar essa questão dessas exposições, porque temos alguns pontos de atenção referente a isso, tá? Isso, vamos aguardando aí para ver como é que vai fazer essa captação, ok? Temos aqui ainda questão do período de preferência, período de sobras, período público, né? Não tem data de nada ainda, tá? Inclusive aqui temos aqui alguns documentos a respeito de emissão de cotas, né? Quem quiser dar uma olhada lá na parte de comunicados, mas ainda tem bem pouca coisa. Aqui a gente abre aqui a parte de oferta pública, tá? Vai aparecer aqui alguns dados, tá? Mas a gente ainda não tem, em resumo aí, tantos detalhes como eles normalmente colocam aí. Talvez no próximo relatório a gente já tenha, ok?
Aqui, questão de composição do resultado, a gente vê que os CRIs aqui tem um peso principal, né? Já era esperado, mas True Sales e também FDICs também tem um peso aí bem impactante no resultado do ativo, ok? Na questão da listagem das operações, temos a seguinte posição aqui. Algumas operações aqui, no caso 4, aqui já tem posições acima de 10%, tá? Essa EMA com 10,7%, a QSJRN com 13,9% e a FDIC aqui com 12,4%. E essas operações aqui, Economic Green, tá? Somando aqui as três aqui, vai dar bem acima aí de 10%, né? Só uma aqui já tem 12%, com mais 7% de outra e mais 2,8% de outras, né? Fica um montante aí bem acima dos 10% de posição, né? Ou seja, temos esses pontos de atenção aí. Quem sabe, com essa captação, faça uma captação grande, né? E consiga dissipar essa questão dessas exposições, ok? Isso aí vai depender da quantidade captada, tá? Os FIIs aqui ele tem com peso de 0,6% do portfólio, CDI com 3,3%, e a gente não tem aqui o detalhamento do que seriam essas posições aqui nessas cotas, né? A gente pode inclusive puxar aqui no Status Invest, tá? Aqui a gente vê então, são cotas do MATV11, né? No caso aí 30 mil cotas, e aqui vai estar até um peso aqui no patrimônio de 1,1. Talvez ele já tenha negociado ou comprado mais, né? Porque está diferente da posição que ele tem aqui no relatório, tá? Enfim, taxa de CDI aí, na verdade, operações atrás da CDI que fazem parte do caixa, né? Juntamente com essas cotas, aí faz um completo aí de 3,3% de posição, né? Somando os dois aí, o caixa do ativo, então, tá por volta aí de 3,9%, ok? Taxa média por indexador, 55% das operações estão atreladas a IPCA mais 13,3%, ou seja, a gente está falando de uma taxa muito alta, tá? Também CDI mais 12,4%, que também é uma taxa muito alta, com 29% de posição, e IGPM mais 12,7%, com 13% de posição. Quanto à questão das garantias aí do LTV, lembrando, quanto menor o LTV, melhor, tá? Intervalo de LTV entre 50% e 75%, a gente tem quase metade das operações, ok? Uma operação com LTV, por exemplo, de 20%, quer dizer, ali de cada R$100 que aquela operação tem de garantia, ela pegou ela emprestada com fundo R$20, né? Ou seja, caso tenha algum problema para pagar esses R$20 aí, o fundo aí dispõe de R$100 de garantia, né? Ou seja, passa um pouco mais de segurança nessa questão, tá? Temos mais alguns números aqui a respeito do portfólio de CRIs. Temos o LTV nesse caso aqui em média de 38,1%, tá? Vendas atualmente 76,2% de tudo vendido e obras aí quase 70% de executado. Ainda temos a taxa média real de 14,82, um valor geral de vendas de R$557 milhões, né? Onde o patrimônio do ativo como a gente viu, por volta de R$226 milhões, né? Ou seja, o valor geral de vendas aí é mais que o dobro do que o fundo tem de patrimônio, tá? Questão aqui de loteamento 100%, né, a respeito desse valor geral de vendas, tá? Questão aqui ainda de estoque de desenvolvimento, maior parte é loteamento, tá? Também temos incorporação e multipropriedade. Mais alguns números aqui na distribuição dos CRIs, temos aqui por tipologia, loteamento, incorporação e multipropriedade, tá? Com os seguintes pesos, e por localização aqui, por estado, né? Amazonas aqui vai estar com 24%, temos os demais aqui, tá? Por indexador, 76%, atrás da IPCA, 24% a CDI. Aqui a gente está falando dos CRIs, tá? Por classe aí são, a maior parte são séries únicas, né? Crédito aí com 65% de posição. Também temos subordinada com 7% e séries sêniores com 28%. Aqui a gente então tem o detalhamento das operações, ok? É um fundo high yield, um fundo com a taxa bem alta, tem entregue rendimentos aí em altos lá no começo do ano, até mais ou menos aí meio do ano, tá? Nesse momento aí que teve a redução na inflação, o fundo sentiu na questão dos dividendos, tá? Vamos acompanhando aí como é que vai se comportar, até trazendo um pouco sobre a inflação dos últimos meses aí, tem tido valores baixos, né? 0,23, 0,26, onde a média brasileira é em torno de 0,5, né? Então, tem essa questão do indexador, puxar um pouco a questão do rendimento, né? Já que o indexador está lá embaixo. Beleza? O CDI ainda está alto, né? Ele também tem uma posição a CDI, talvez isso venha até contribuindo aí para ele conseguir ainda manter esse patamar de rendimentos um pouco acima, né? Já que 12 centavos, apesar de ser um valor, comparando com os que ele já entregou, aparentemente ser um valor baixo, né? Já é um rendimento aqui de 1,20, né? Considerando a cotação base de 10, que inclusive está até mais barata nesse momento, tá? Isso aí, deixa nos comentários se você tem um ativo, pretende ter, ou se já teve, tá? O que é que você acha dessas taxas aí do ativo, né? Tem uma taxa de administração também de 1,38, como a gente viu lá, uma taxa lá até que bem considerável, né?
Isso era tudo que a gente tinha para ver. Participa do grupo do Telegram. A gente tem um grupo do Telegram, a gente está sempre trocando ideia por lá sobre fundos imobiliários, atualizações, enfim, participa por lá, a gente tá sempre lá. Tem o link do grupo aqui na descrição do vídeo, clica aí, você vai ser redirecionado para lá, tá? Também não se esquece de deixar seu comentário, se inscrever no canal e seguir a gente aí, né? Deixa o like no vídeo. Isso era tudo que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!